A gente vai estar falando sobre a parte 2 de capacitores, né? Então, capacitores. Parte 2. Beleza? Então, quando a gente pega a parte de capacitores aí, né? Essa parte 2, a primeira coisa a gente vai estar trabalhando aí o regime permanente. Beleza? Então, ao estar desenhando aí um circuito, para falar um pouco sobre, né, o primeiro passo. Circuito com capacitor em série. Aqui a gente está trabalhando circuitos RC, né, que tem resistor e capacitor no meu circuito. Então, ao traçar aí o meu circuito, eu vou ter o seguinte: desenhar um circuito padrão, onde eu tenho aqui um Rzinho, eu tenho aqui a minha DDP da fonte, aqui eu tenho o meu capacitor e aqui eu tenho o meu resistor, que é a resistência no circuito, e aqui eu tenho uma chave, que eu vou colocar ela até de outra cor. Essa aqui é a minha chave, chamada de CH. Esse é o meu circuito aberto. Vou colocar agora o meu circuito fechado. Agora minha chave está fechada aqui. Então aqui eu tenho o capacitor, resistência, o Rzinho, né, a resistência interna da fonte, e eu tenho o meu E. O que acontece quando eu estou com o circuito aberto e quando eu estou com o circuito fechado? Primeira situação aí que eu tenho. Quando não tem, no primeiro caso aqui minha chave está aberta, né? Quando eu tenho a chave aberta, o que vai acontecer? Não tem circulação de corrente, né? Se não tem circulação de corrente elétrica, posso falar que meu DDP nos terminais do capacitor vai ser igual ao DDP nos terminais da fonte. Por quê? Já que os meus resistores não têm corrente, só para lembrar, existe queda de tensão que é proporcional a RI, que é a resistência vezes corrente. Se não tem corrente, não tem queda de tensão. Então a tensão nos terminais da fonte é igual à tensão nos terminais do capacitor. Isso acontece também quando eu tenho o capacitor carregado, né? Quando eu tenho a presença do meu capacitor carregado, eu tenho essa característica também. Quando eu tenho meu circuito fechado, o que vai acontecer? Circuito fechado, eu vou ter a presença de uma corrente circulante, certo? Então as DPs serão diferentes. Então vou ter a presença dessa DP, essa corrente circulante, e essa corrente ela vai diminuindo com o passar do tempo, até que chega o ponto que essa corrente se torna nula. Então eu tenho essas duas características aqui dentro de um capacitor, né, um circuito que tem capacitores alinhados em série. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o segundo caso, né? Que seria o caso quando você tem um circuito com capacitor em paralelo. Beleza? Eu vou desenhar esse circuito. Certo? Então o que eu tenho aí? Tenho o E, a Rzinho, que é a resistência interna, o meu R, o meu C, tá certo? E tem esse capacitor aberto. Vamos explicar primeiro esse antes da gente desenhar o segundo. Então no primeiro caso, o que a gente consegue perceber aí? A minha chave está aberta, né? A parte vermelhinha aí. Como ela está aberta, não vai ter corrente que vai circular
nem nos terminais do capacitor, nem nos terminais do resistor. Certo? Então aqui não tem corrente, então a gente consegue perceber isso e a gente consegue verificar, inclusive, a DDP, né, quando a gente for analisar o circuito fechado. Então, se a gente for pegar esse circuito fechado, vamos colocar aqui do lado. Pegando esse circuito fechado, o que a gente consegue perceber? Fechei aqui o meu circuito, né? Eu tenho Rzinho, Rzão e o meu C. Na hora que eu fechei o circuito, vai ter corrente circulante aqui, né? Na hora que eu fechei o circuito, vai ter corrente. E essa corrente vai fazer com que haja DDP nos terminais do resistor e do capacitor, tá certo? Então a presença dessa DDP vai fazer com que essa corrente vai fazer com que exista DDP nos terminais. Eu consigo verificar, deixa eu colocar aqui de outra cor, que a DDP nos terminais do resistor ela vai ser igual a DDP nos terminais do capacitor, justamente devido a eles estarem em paralelo. Beleza? Então eles vão estar sujeitos à mesma DDP, tá certo? Então aqui eu tenho um circuito com capacitor em paralelo e aqui eu tenho um circuito com capacitor em série com o resistor. Então vamos pegar um pouquinho esse regime transitório aí, né? Estou dando mais ou menos sequência aí da apostila. Então ao falar do regime transitório, a gente consegue perceber, eu vou colocar um circuito padrão de como funciona a carga e descarga de um capacitor. Então eu tenho capacitor aqui no centro, tenho a resistência. Eu tenho duas posições para achar, vou colocá-las de cores diferentes. Vou colocar aqui na posição laranja, na primeira situação. E eu vou colocar na posição verde para a segunda situação. Certo? Então você tem aqui a fonte, resistência interna, a resistência do circuito e o capacitor. A primeira situação, a situação 1, ela acontece quando o capacitor está descarregado. Certo? E a situação 2, ela acontece quando ele já está carregado. Beleza?